Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos cuidados de pré-operatório. Por que é tão importante a gente se preocupar com esse período antes da cirurgia e por que esse período reflete tanto nos resultados que a gente pode ter lá na frente, tá bom? Então acompanhe o vídeo, tá muito legal e segue aí depois da vinheta. Então, quando a gente fala de pré-operatório, a gente tem que entender que não é a operação, normalmente não é só a cirurgia que vai garantir um bom resultado para você. É muito importante que a gente pense nesses cuidados pré-operatórios, porque eles vão fazer toda a diferença lá no final. E é esse cuidado que permite que a gente prepare vocês realmente para a cirurgia, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicológico. Esses cuidados eles vão desde a escolha do médico que vai fazer a sua cirurgia, ou seja, o cirurgião que você vai escolher, até a definição da cirurgia correta, mais adequada que você precisa fazer. É muito importante você entender que nesse período alguns hábitos de vida vão ter que ser modificados, vão ter que ser melhorados. Isso aí a gente está falando a respeito da alimentação, a respeito de medicações que você toma, de atividade física, de bebida alcoólica, de cigarro. Então isso tudo é muito importante a gente observar. A gente vai falar um pouco sobre cada item desse. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque essa informação ela é muito importante, muito séria, que você siga com bastante cuidado, beleza? Então, o primeiro item, que é um dos itens mais importantes dessa lista de cuidados de pré-operatório, é como você vai escolher o seu cirurgião, a definição de quem vai fazer a sua cirurgia. A primeira coisa que a gente tem que ter cuidado, que vocês têm que ter cuidado, é procurar um cirurgião plástico que seja associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então nós temos a nossa formação, a nossa graduação, a nossa pós-graduação, depois nós temos que fazer uma prova para ascensão a membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então isso já é um selo de qualidade para o profissional que você vai escolher. Um outro fator que é muito importante, e agora nós estamos falando depois que você escolheu durante a consulta com esse profissional, é que o profissional tem que seguir algumas sequências, algumas rotinas, e é importante que vocês observem isso. Primeiro, é perguntar qual a expectativa que você tem com relação à sua cirurgia plástica. É muito importante a gente saber lidar com as expectativas do paciente. Essas expectativas não devem ser expectativas fora da realidade, fora do possível, daquilo que a gente, como cirurgião plástico, como ser humano, consegue fazer. O médico também ele deve indicar para você o procedimento mais adequado para a sua necessidade. Não aquilo, muitas vezes, que o paciente quer fazer, que muitas vezes a gente não consegue chegar naquilo. Um outro fator, o médico deve sempre passar todos os detalhes sobre a cirurgia, explicar isso durante a consulta, explicar o tipo de anestesia, as reações, as complicações possíveis, todas essas informações são muito valiosas para você. Um outro fator, a gente deve deixar claro também para vocês todos os riscos que são envolvidos na cirurgia que você quer fazer. Pedir os exames de pré-operatório, fazer uma avaliação laboratorial completa e sempre deixar a decisão de operar, a decisão final de operar, a cargo do paciente. Orientar qual é o melhor procedimento que deve ser feito, mas sempre deixar a decisão para o paciente. Se ele vai operar ou se ele não vai operar. Esse é o primeiro critério da escolha do cirurgião que a gente quer passar essas orientações para você. O próximo tópico, então, ele diz respeito à avaliação de fatores de risco. O que quer dizer isso? Na conversa, no pré-operatório, o médico sempre deve fazer uma avaliação para ver se existe um histórico de doenças, de cirurgias anteriores, se nessas cirurgias correu tudo bem, se não houve nenhuma complicação, se o paciente tem algum tipo de alergia ou se ele tem algum tipo de reação à anestesia. Essas informações são importantes para que a gente prossiga na sua avaliação de pré-operatório. As medicações também devem ser avaliadas, se você usa anticoncepcional, se você usa algum outro tipo de remédio de maneira regular. Hoje é muito comum os antidepressivos, os remédios para emagrecer, né? Se existe um histórico de consumo de drogas, porque
o consumo de drogas associado ao consumo de bebidas alcoólicas pode trazer um problema sério para a gente no pós-operatório. O cigarro também é um fator que a gente precisa avaliar. O cigarro, ele é um dos fatores que mais implica na qualidade da sua cicatrização. Então, um paciente que fuma, normalmente, ele tem uma tendência de ter uma cicatrização ruim. Então, é muito importante que a gente controle isso já no pré-operatório. Então, agora, seguindo adiante nessa nossa lista dos cuidados mais importantes no pré-operatório, a gente vai falar um pouquinho da escolha do procedimento. O que vem a ser a escolha do procedimento? Existem várias cirurgias plásticas aí no arsenal do cirurgião que podem ser feitas, que podem ser oferecidas. E quando um paciente procura a gente deve orientar qual é o melhor procedimento, o procedimento que mais se adequa à realidade, à necessidade e principalmente ao desejo do paciente. Essa conversa tem que ser uma conversa franca, bem orientada, para que a escolha do procedimento seja a escolha mais adequada àquilo que o paciente quer, aquilo que a gente, pensando em segurança, pode oferecer de melhor para você e que a gente sabe que no final das contas a gente vai conseguir entregar um bom resultado. Então a escolha do procedimento mais adequado é fundamental que seja definido como um importante cuidado de pré-operatório. Então agora, para finalizar a nossa lista desses cuidados de pré-operatório, a gente vai falar um pouquinho a respeito das mudanças de hábitos. Os cuidados com a alimentação, esses cuidados eles devem ser redobrados no pré-operatório, porque a gente sabe que a falta de alguns nutrientes pode levar a anemia, pode levar a dificuldade no processo de cicatrização e obviamente isso vai retardar o seu processo de recuperação. Então, nesse período, o ideal é diminuir a ingestão desses alimentos ricos em gordura, açúcares e aumentar a ingestão daqueles outros alimentos que a gente sabe que são mais saudáveis. São as carnes magras, os legumes, as frutas, o leite, os alimentos ricos em ferro, feijão, lentilhas, aves. Uma outra coisa que é muito importante, o vício do cigarro. Então a gente precisa abandonar o cigarro, quem fuma precisa abandonar o cigarro pelo menos 4 semanas antes da cirurgia. A gente sabe que o cigarro atua na circulação, ele atua diretamente, interfere diretamente no processo de cicatrização. O último item que a gente vai colocar nessa lista aqui é reforçar também a importância da hidratação. E quando a gente fala hidratação, a gente não está falando somente naquela hidratação da ingestão de líquidos, a gente está falando da hidratação do sítio cirúrgico. Então, por exemplo, uma moça que deseja fazer um aumento de mama, que tem pouco tecido ali na mama, com certeza vai se valer do uso de um hidratante para melhorar a hidratação daquele tecido e diminuir a possibilidade da ocorrência de estrias naquele sítio cirúrgico. Ok? Então, é muito importante a gente dar atenção a essa mudança de hábitos, a fazer esse sacrifício, vislumbrando lá na frente um resultado melhor da sua cirurgia. Pessoal, então era isso que a gente queria falar para vocês, apenas para lembrar que essas dicas elas não vão de maneira alguma substituir as indicações do médico que vocês escolheram para te operar. Então é muito importante seguir à risca as recomendações todas que forem passadas para vocês tenham sucesso na cirurgia, para que vocês tenham uma boa recuperação no seu período de pós-operatório, que tudo corra bem e que você se beneficie sim da cirurgia, do procedimento que você tanto quis fazer. É por isso que a gente tem tanta preocupação com esses cuidados. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, a gente está à disposição de vocês para esclarecer nas nossas redes sociais. Mantenham contato com a gente, sigam acompanhando os vídeos que a gente vai continuar fazendo para vocês. Foi um prazer falar para vocês mais uma vez e até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço!